Falar do Verratti porque saiu a notícia, né? Notícia. Pô, ele foi oferecido ao Fluminense, o empresário desmentiu, o atleta desmentiu, o atleta já pediu a uma pessoa da sua confiança para buscar uma casa no Rio de Janeiro, quer continuar no Vasco. O Pedrinho falou na nossa entrevista sobre isso, deu detalhes do contrato, né, corroborando com a informação que eu já tinha passado aqui para você. Tem um contrato até o fim do ano, então ele não pode sair sem que o Vasco receba nada, né? Diferentemente, tá faltando 6 meses, pode assinar um pré-contrato, ainda não pode. Mas se ele quiser ir embora, ok, é só indenizar o Vasco. O Vasco não tem nenhum interesse que ele vá embora. Ontem o Gilmar Ferreira revelou que o salário dele é aproximadamente R$ 580 mil, comparado ao Coutinho, ao Payet e ao Jair, ele é mais baixo, mas o Pedrinho disse isso na entrevista pra gente na sexta-feira, que vai realmente fazer aí um ajuste, principalmente se tiver um pedido dele. Já houve uma reunião, já houve um encontro, então isso vai acontecer sim, tá? Deixa eu falar sobre Nike, gente, tá tudo acertado. A Nike vai ser a fabricante de uniformes do Vasco da Gama, a não sei que haja uma mudança drástica nisso, mas está tudo acertado. São 7 anos de contrato. Eu vou trazer um vídeo depois, essa semana ainda, não sei dizer se é amanhã, quarta ou quinta, enfim, mas exclusivo para vocês, com informações mais detalhadas do processo, mas são 7 anos de contrato a partir de 2026, porque tem todo o período para fazer esse enxoval a Nike. Azevedo, a capa sabia? Sim, a capa sempre ficou a par de toda a negociação e ela estava também negociando com o Vasco. Porém, a proposta da Nike, no entendimento do presidente Pedrinho, foi melhor e por isso o Vasco fechou com a Nike, que está de volta ao Rio de Janeiro e pela primeira vez vai vestir o Vasco da Gama. Salve, torcedor! Uma pausa rapidinha aqui no vídeo. Se você está curtindo o vídeo, não se esqueça de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal. Conteúdo do Gigante da Colina todos os dias. Bom, falar do Renato Gaúcho. Antes de falar do Renato, alguns jogadores estão voltando de empréstimo, né? Figueiredo, Zé Gabriel, que se casou ontem, Riquelme, Serginho. E o Vasco agora vai ter que dar um destino a eles, porque dificilmente eles vão ficar. A tendência é o Zé Gabriel seguir para Curitiba, Riquelme e Figueiredo serem emprestados de novo e o Serginho da mesma forma ou buscar uma rescisão. Aliás, falando em empréstimo ou rescisão, o Vasco está tentando fazer o ajuste para devolver o Emerson Rodrigues ao Inter Miami. Tá? Jogador que não aprovou, teve uma sequência, não aprovou, diferentemente do Jean e do Maxime, que ainda não tiveram a sequência que ele teve, mas definitivamente o colombiano não deu certo aqui no Rio de Janeiro, não aprovou no Vasco e vai voltar ao Inter Miami. Tem contrato com o Vasco até o meio do ano. O detalhe, o Boca está comprando, né? Comprou o Palácios e junto ao Colo-Colo, o Vasco tem metade dos direitos econômicos do atleta, vai receber algo em torno de 14 milhões de reais. Então é mais um dinheiro que vai entrar no caixa do Vasco. Além desse dinheiro, tem a venda do Orediano para o Cincinnati, que são 18 milhões de dólares. Se o PEC for vendido nessa janela, o Vasco tem 30% de qualquer negociação futura, porque ele manteve esse percentual. Então, assim, existem recursos para entrar no Vasco nos próximos meses, além de outros que ainda vão pintar, como patrocínios que o Vasco está buscando no mercado também. Então, assim, torcedor, mesmo que o investidor não feche até março ou abril, e o presidente foi muito claro na entrevista para mim, dizendo que 3 meses mais, se não tem que buscar outras soluções, o Vasco está buscando novas receitas, tá? Então, isso aí vai acontecer. Para fechar o nosso vídeo de hoje, falando sobre o Renato Gaúcho, ele já ponderou com o Felipe e o Marcelo Santana, com quem vem conversando, que ele quer trazer os 2 auxiliares dele, que normalmente trabalham com ele, o Marcelo Salles e também o Alexandre Mendes, 2 baita profissionais, são caras qualificadíssimos, gente boa demais, mas muito bons profissionais, e caminha muito para o Renato pintar no Vasco. Mas o Atlético Mineiro quer o Renato também. Mas só que tem um fator que pesa para o Renato. É voltar para casa, voltar a morar em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, voltar para casa dele, ficar perto da esposa. Ele lá em Porto Alegre morava num hotel, era mais impessoal. Aqui ele gosta muito da praia, tem muitos amigos por aqui. Então isso pesa para ele. Mas a proposta do Atlético pode ser maior que a do Vasco. Sim, mas só que dinheiro para o Renato, nessa altura da vida dele, graças ao trabalho dele, profissional, e 64 anos, não é problema. Então ele vai para onde dá mais prazer para ele. E o Rio de Janeiro dá muito prazer ao Renato viver aqui. Ele é gaúcho, mas ele adotou o Rio de Janeiro. Então a tendência é que haja o acerto nos próximos dias. Caso não aconteça, o Vasco já começa a olhar o mercado. Mas por enquanto o foco está no Renato Gaúcho. E aí, torcedor?